noite, queridos irmãos. Hoje o louvor é aqui na nossa casa. Nós vamos cantar uma música um pouco antiga. O Espírito de Deus está aqui. Eu sei que tem uns aí da velha guarda aí, pode cantar com a gente aí da sua casa também. Vamos lá então. O Espírito
queremos ser, Pai, transformados por Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rosângela, Osmar, uma bênção, o louvor de vocês. Nos edificou bastante. Que Deus abençoe a família de vocês aí. E falando em família, de sexta-feira nós estamos tratando sobre família. Eu gostaria de convidá-lo a ler 1 Samuel, no Antigo Testamento, o capítulo de número 1, o versículo 15, a parte C do versículo 15, o finalzinho, diz assim: estou derramando a minha alma diante do Senhor. Palavras da Ana. Estou derramando a minha alma diante do Senhor. Olha só, nós temos sonhos. Sonhar é viver. Dizem que quem não sonha não vive. Que aquele que desistiu de sonhar, desistiu de viver. Quem não tem sonhos, não tem projetos. Vive assim meio que como que adormecido. Talvez você já tenha perdido alguns dos seus sonhos mais bonitos pelo caminho aí na história da tua vida. Talvez você já tenha visto alguns dos seus sonhos se transformarem em pesadelo. Talvez você mesmo tenha enterrado alguns dos seus sonhos. Mas eu quero encorajá-la a trazer de volta os seus sonhos mais bonitos, aqueles assim mais caros, mais preciosos. Mesmo aqueles que lhe pareceram impossíveis na tua história, e colocá-los diante de Deus, porque os seus sonhos podem se tornar realidade de acordo com a vontade do Pai. É possível. Aqui nesse primeiro capítulo de Samuel, conta a história de uma família, a história de uma esposa, a história de uma mulher que tinha um sonho. E o sonho dessa mulher alimentava a sua vida. O nome dessa mulher era Ana. Só que o sonho dela parecia um desses assim impossíveis. Ela tinha o desejo de ter um filho, ela queria ser mãe. Só que é o seguinte, ela era estéril. E a sua doença parecia incurável, principalmente para aquela época lá. Mas Ana não abria mão do seu sonho. Ela não abria mão de se tornar mãe. Pelo que vemos aqui no primeiro capítulo, aqui em Samuel, a Ana, ela permaneceu firme, confiante no Senhor. Ela não mergulhou o coração dela na incredulidade, mas ela continuou confiando em Deus, derramou a sua alma diante do Senhor. Em nenhum momento nós vemos essa mulher revoltada, revoltando-se, rebelando-se, praguejando, amaldiçoando, reclamando, murmurando. Não há isso. Aqui nesse primeiro capítulo do livro do profeta Samuel, diz que ao invés de reclamar, nada disso, ela foi à casa de Deus e ali ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela lançou aos pés do Senhor, aos pés de Deus, o seu desejo, o seu sonho. Inclusive diz a história aqui que o sumo sacerdote, o Eli, ele censurou-a, chamou ela de bêbada. Só que Ana continuava lá, crendo, firme, que Deus poderia realizar o seu sonho. Meus irmãos, assim como Ana, nós também temos os nossos conflitos, os nossos sonhos que não se realizam. Muitas vezes nós ficamos meio que perdidos, né? Questionando como sentir, como experimentar o amor de Deus diante de problemas, diante de enfermidades que querem nos destruir os nossos sonhos, querem impedir o avanço da nossa vida. Vamos falar a verdade. Quantas vezes nós já ficamos questionando por que Deus adia a realização do meu sonho, sendo eles, ao meu ver, legítimo? Por que Deus faz assim? Por que Deus fechou aqui o ventre dessa mulher, da Ana, tornando-a estéril? Qual o problema?
Essa mulher aqui piedosa, crente, fiel a Deus, por que ela não podia amparar em seus braços, afagar em seus braços um bebê fruto do amor com o seu marido, com o seu esposo? Nós questionamos, não entendemos, frustramos-nos. Mas veja aqui o caso dessa irmã, dessa Ana. Ainda assim, mesmo que na luta diária ali, ela foi buscar o Senhor em oração, ela chorou aos pés do Senhor, longe, longe, longe de ficar revoltada com Deus, nada disso, por causa daquela situação, nada disso. Em nenhum momento essa mulher deixou de crer, mesmo ali em face de um diagnóstico contrário, mesmo em face de evidências que pareciam irreversíveis, mesmo ali frente a uma enfermidade que era incurável, mesmo assim essa mulher não abriu mão dos seus sonhos. E aí, para a alegria geral, ela prevaleceu em sua fé. Ana creu. E Deus concedeu a bênção dela dar à luz a um menino. Ana se tornou mãe, e mais do que isso, ela se tornou mãe do maior homem de sua geração. Que coisa fantástica, hein? Ana se tornou mãe. Parabéns para Ana, que se tornou mãe pela graça de Deus. Parabéns a todas as mamães. Parabéns a todas que nos ouvem e são mães. Domingo, no nosso calendário, todas as mães serão homenageadas. Só que filho que é filho sabe muito bem que todo dia é dia de mãe. Todo dia. Muito bem. Quando nós falamos de sonhos, por que será que Deus adia os nossos sonhos? Quando nós entendemos que eles são legítimos. Você pode falar, não, mas a Ana ali é um caso bíblico. Não, mas mesmo assim, os servos de Deus têm sonhos e colocam esses sonhos diante de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, nós percebemos que Deus quer nos ensinar alguma coisa. E Deus quer nos ensinar que Ele, Deus, é melhor do que as próprias bênçãos que Ele nos dá. O Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus, já dizia o pregador. Meus irmãos, nós temos que entender, amadurecer, compreender que a maior necessidade que nós temos não são de coisas, não são bênçãos, não são realizações e sonhos, mas a maior necessidade que nós temos é de Deus. Deus é a maior necessidade que nós temos, que o ser humano tem, que ele possui. Você poderia receber todas as bênçãos do mundo, só que sem a presença de Deus, essas bênçãos jamais conseguiriam preencher o vazio do seu coração, jamais conseguiriam saciar a sua vida. É certo que Deus adia sonhos mesmo. Deus adia as nossas bênçãos, Ele segura, até o ponto de nós buscarmos mais Ele em primeiro lugar, até o ponto em que Ele ocupe a primazia da nossa agenda, até que Ele ocupe o primeiro posto no nosso coração. Aliás, Jesus falou isso, não é mesmo? No Evangelho, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Ele falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o que mesmo? O reino de Deus. O reino de Deus é a representação do próprio Deus. Quando Jesus andou aqui em seu ministério terreno, ele dizia assim, o reino de Deus vos é chegado. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 7. Quem é chegado? O reino de Deus. Quem é que havia chegado? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a Jesus em primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar. Então nós aprendemos isso aqui, que muito mais do que bênçãos nós temos que buscar a Deus. Isso é muito mais importante do que bênção. E outra, hein? Para aquele que ama a Deus e aprendeu a confiar em Deus, bênçãos adiadas certamente os levará à presença de Deus, ao altar de oração, e não ao contrário. Bênçãos adiadas não afastam os servos de Deus, ao contrário, os aproxima mais ainda de Deus. Não foi assim com Ana?
Ela não saiu rebelde, eu não quero saber de Deus mais, Deus não me ouve, não. Ela se aproximou mais ainda de Deus. Agora, olha só, Deus também adia os nossos sonhos para nos ensinar que nós devemos consagrar a nossa vida mais a Ele, consagrar tudo que nós temos a Ele. Nós devemos consagrar a Ele tudo aquilo que Ele já nos deu. Meus irmãos, nós temos a mania de não consagrar o que nós temos ao Senhor. E aí a gente fica pedindo mais coisas ainda para Deus. A gente se apega às coisas e pede mais coisas e não consagra a Deus. Veja aqui nessa história, a Ana, ela não teve dificuldade alguma de consagrar, de dedicar a Deus o seu filho Samuel. Essa mulher, meus irmãos, foi fiel em sua promessa. Ela sabia que foi Deus quem deu Samuel. Então o que ela fez? Ela devolveu Samuel ao Senhor. Olha, esse sentimento aqui de Ana, essa responsabilidade dela, essa seriedade, esse compromisso dela com Deus, impediu a Ana de fazer de Samuel um ídolo. Nós temos dito isso em algumas mensagens, presta atenção nisso. Quantas vezes nós pedimos a Deus bênçãos e Ele adia a bênção, Ele retém, Ele segura um tempo, mas depois quando Ele nos dá a bênção que nós pedimos, nós transformamos a bênção num ídolo. Um filho, um marido, uma mulher, a faculdade, um emprego, a empresa, a profissão. Não pode. Muito cuidado com isso. Olha aqui, a Ana não, ao contrário. Ana foi sábia. Ela pediu a bênção, Deus deu. E aí ela impediu que a bênção, que Samuel se tornasse um ídolo. Ela recebeu a bênção, ela curtiu, ela vibrou, ela se alegrou, ela louvou o Senhor, ela adorou, mas ela devolveu ao Senhor. Veja aqui na história, aqui de 1 Samuel. Então não se apegue à bênção que Deus lhe dá, seja qual for. Lembre-se lá do primeiro item, Deus é maior que a bênção e Ele quer nos ensinar isso. Valorize em primeiro lugar a Deus. Mas Deus também, Ele também quer nos ensinar que os sonhos podem ser atrasados um pouco, porque Ele quer nos mostrar que os planos dEle são muito maiores do que os nossos sonhos. Olha aqui nesse caso, como era o sonho da Ana? Você lembra? Ela queria ter um filho, como uma boa israelita, de preferência um menino comum, normal. Foi isso que ela queria. E Deus deu a ela o maior juiz, o maior profeta, o maior sacerdote daquela geração. Os planos de Deus eram muito maiores do que o sonho que a Ana tinha. Deus deu para Ana um homem que fez uma revolução em Israel, que trouxe Israel de novo ao Senhor, aos pés do Senhor. Então não sejamos impacientes. A gente fica pensando, Deus me esqueceu de mim, Deus está indiferente ao meu clamor, Deus não ouve a minha oração. Nessas horas, meu irmão e minha irmã, nós temos que saber que Deus não está indiferente. Ele está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na tua vida, está trabalhando na tua ansiedade, nos seus pensamentos, através das circunstâncias, através da palavra, através dessa mensagem aqui, para realizar em nós, realizar na sua vida algo muito maior e muito melhor daquilo que você imaginava. Isso é maravilhoso, é sensacional, sensacional. Os planos de Deus são maiores do que os nossos desejos. Acho que seria uma boa, uma ótima, a gente abandonar um pouquinho os nossos desejos, abdicar um pouquinho dos nossos sonhos, para nos agarrarmos à vontade de Deus, que é muito maior. Creia nisso. E aí, por último, acredito que Deus também adia a realização dos nossos sonhos para nos mostrar que Ele é Deus soberano e Ele faz tudo no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Nunca esqueça disso. Deus é livre. Só Ele é livre. Totalmente livre. Deus é livre e soberano e Ele age assim. Não é conforme a nossa agenda, mas é conforme os propósitos dEle em nossa vida, que também pertence a Ele. Deus jamais se deixa pressionar, nem perca tempo com isso. Deus está no seu santo trono e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Glória a Deus por isso.
no cântico de Ana. Ana cantou e se alegrou no Senhor, capítulo 2. Ela disse que Deus dá a vida, Deus tira a vida, Deus exalta, Deus rebaixa. Deus levanta o necessitado do pó e o faz assentar entre os príncipes da terra. É o Senhor quem faz essas coisas. Quando Deus age, ninguém pode impedir o mover da mão do Senhor. O sonho da Ana parecia impossível, só que quando Deus se manifestou, o impossível se tornou possível. Fácil, fácil. Deus é assim, Ele é imutável. Deus opera maravilhas, só Ele é Deus. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Ele faz com que uma mulher estéril tenha filhos. Ele faz com que uma mulher solitária habite em família. Ele transforma o seu deserto, meu irmão, num pomar verde. Ele transforma os seus sonhos, acanhados, pequenininhos, em planos encantadores, inimagináveis. Deus faz isso. Então, não desista de sonhar. Apresente-os a Deus. Sendo do propósito dele, Ele mesmo realizará o seu sonho no devido tempo. Ana, essa serva do Senhor, se tornou mãe. E foi uma mãe sábia, hein? Ela entregou o filho lá na casa do Senhor. Que você também seja uma mãe sábia. Uma mãe sábia é uma mãe que é conselheira, equilibrada, que tem a visão correta dos filhos, nem mais nem menos. Equilíbrio, bom senso. Uma mãe sábia é uma mãe que tem tempo para ouvir os seus filhos, tempo para os filhos, para orar com os filhos, ensinar a palavra de Deus para os filhos. Domingo agora é dia das mães. Parabéns a todas as mães. A meditação aqui, meus irmãos, é sobre família. Eu também não posso deixar de dizer que tanto as mães quanto os pais, todos eles os dois devem desenvolver o seu papel na família, junto aos filhos, buscando o coração de Deus nesse exercício. Maternidade e paternidade são uma das mais sublimes missões da humanidade. É algo maravilhoso, mas também é algo muito complexo e muito sério, que requer muita sabedoria. Hoje em dia, com o avanço aí do mercado de trabalho, muitas mães e pais acabam ganhando notoriedade em seus negócios, só que é o seguinte, perdem os filhos. Isso é um pecado irrecuperável, não dá mais para recuperar. Sucesso nos negócios, fracasso na família, do que adianta? Por outro lado, há aqueles que não galgaram sucesso no mercado, não avançaram, não tiveram o sucesso todo, mas foram campeões dentro de casa, viveram uma família feliz. Isso não tem preço, meu irmão e minha irmã. Por isso que ser pai, ser mãe, não é uma missão simples. E esse papel de pai e mãe deve ser desenvolvido de forma muito responsável. Exige preparo, exige entrega, exige oração. Aos pais é dado o privilégio não apenas de gerar filhos. A Bíblia fala que os pais têm o privilégio de educar, de ensinar os filhos também. Esses dias mesmo, a nossa irmã Heloísa colocou lá no grupo dos pais dos adolescentes sobre a importância dos pais estarem atentos aos filhos, a respeito aí da internet, o contato deles na internet nesses tempos de ficar aí em casa sem fazer nada. Muito cuidado com isso. Você que é pai, que é mãe, muito cuidado com a formação moral dos seus filhos. Efésios capítulo 6, 4 diz que os pais devem criar os filhos segundo o conselho do Senhor. Não diz que é o pastor, não diz que é a professora, não diz que é o colégio, não diz que é a igreja, é dever dos pais. A gente vive num tempo aí na pós-modernidade que tem desconstruído a responsabilidade dos pais. E, infelizmente, muitos pais acabam embarcando nessa, terceirizaram os filhos, a educação dos filhos, para esse sistema aí que enxerga os padrões bíblicos, os padrões morais, conservadores da palavra de Deus, enxergam como fundamentalista, extremista. E muitos pais entram nessa. Que tolice, meus irmãos, não faça isso.
É seu dever, papai e mamãe, educar o seu filho nos preceitos do Senhor. Muita cautela, muito cuidado, muita sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se você deixar a educação dos seus filhos, herança do Senhor, para esse sistema aí pós-moderno, secularizado, entregar o seu filho, seu amado filhinho, filhinha, embarcar aí nesse mundão aí, é ideologia, é filosofia, padrão líquido. E nesse padrão aí desse sistema, Deus não tem espaço. É um sistema de confusão. Não faça isso com o seu filho. Os pais precisam ensinar os filhos, são os pais, a terem o caráter de Deus. Nessa cultura aí decaída de pecado. Nessa semana nós celebramos o Dia das Mães. E os filhos, mais do que nunca, devem aprender com os pais, papai e mamãe, a serem justos, honestos, éticos, a desejar mais sabedoria do que fortunas, como bem nos ensinou Salomão. Filhos precisam aprender tudo isso dentro de casa, aprender a amar a Deus e aprender a amar o próximo. Então, nessa sociedade aí vazia, os pais precisam ensinar os filhos a cultivar uma vida espiritual. Percebe, gente? A gente se preocupa tanto, não é, de investir nos nossos filhos, no aspecto da intelectualidade, no aspecto da formação profissional. Nada contra, ao contrário, isso é bênção também. Só que é o seguinte, Deus manda, nos orienta que o caminho da felicidade, o caminho da realização, da satisfação, o caminho da bênção, o caminho da eternidade, antes de tudo, é a formação espiritual. Então, pai e mamãe, papai e mamãe, ensina o seu filho a amar e a temer a Deus, antes de tudo. Antes de tudo. Lembra lá da história de José? A formação de José foi fundamental para ele não cair na armadilha lá daquela mulher de Potifar. Aquele caso lá que a gente lê, a gente admira tanto, né? Nossa, como José foi forte, foi firme. Gente, ali tem um profundo e firme alicerce na vida daquele moço. Formação da sua infância. Assim a gente deve fazer. É claro, eu sei que não é fácil. Há um abismo de gerações, não é mesmo? Não é fácil a comunicação. Naturalmente, há uma intransigência, uma indiferença, um conflito de linguagem dos filhos para com os pais. Só que é o seguinte, não importa. O papel dos pais é obter sabedoria de Deus na grande tarefa, na arte de se comunicar com os seus filhos. A comunicação, papai e mamãe, precisa ser estabelecida dentro de casa, no lar. Os pais devem ser sensíveis às necessidades dos filhos. Isso não é opção. É a única chance que nós temos de ter um relacionamento abençoado com o filho da gente, com a filha. Use de sabedoria de Deus para conquistar o seu filho, para que ele seja abençoado. E olha, não é só falar. Não é só falar. É ser exemplo. Papai e mamãe tem que ser exemplo, tem que ser espelho dentro de casa, em nome de Jesus. Outra coisa, não é só falar, não é só ser espelho, tem que orar. Dobre o seu joelho e interceda pelo seu filho. Se puder ser de madrugada, vai lá de madrugada. Eles precisam, os nossos filhos, ser, antes de ser nossos filhos, ser filhos de Deus. Tá aí um grande segredo. Ana fez isso, ela pegou e entregou Samuel para Deus. O filho será de Deus para sempre. Antes de ser nossos filhos, é filho de Deus. Dizem que o grande pregador, o Billy Graham, ele falou que o maior evangelista do mundo foi Noé. O Noé não conseguiu salvar alma nenhuma, mas o Billy Graham disse, o que está na Bíblia, que ele salvou a sua família inteira. Que Deus lhe ajude, em especial as mamães, que Deus abençoe, mamães, que Deus lhe ajude. Procure fazer do seu lar um lar de bênção, não um lar de batalha, não um lar de conflitos, mas de bênçãos. Se tiver que ter disciplina, amém, que seja com brandura, com amor, com mansidão, com inteligência, com sabedoria de Deus. Não provoque os seus filhos. Deus quer transformar os corações da sua casa segundo o coração dele. Por último aqui, filhos,
Amem e honrem os seus pais. Ame e honre a sua mãe, para que a sua história de vida seja repleta de bênçãos e da presença de Deus. Ok? Nós vamos orar agora. Eu gostaria, você que está em família, que você desse as mãos aí uns aos outros e vamos orar. Abençoe aí uns aos outros. Se você está sozinho, não tem problema não. Papai do céu está com você. Ore pela sua casa, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Se você já perdeu seu pai e sua mãe, agradeça a Deus pelo pai e pela mãe que você teve. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite a todos. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe.